Fala galera, estou aqui com vocês para mais esse vídeo para contar sobre as coisas que acontecem comigo. E nessa sessão de hoje é uma inspiração, uma arte, qualquer coisa que traga o objetivo sincero de progredir, porque eu já fiz muito no YouTube, já fiz muito mesmo. Já eh, editei, já fiz turbinal aí, colei imagem de outro outro site. E o que eu acho bem bacana é que essa experiência para mim me traz coisas novas, me traz um enriquecimento assim profundo das coisas. Eu melhor do que conversar com um psicólogo que não ajuda em nada. Essa é a verdade. Porque até a IA tá funcionando um pouco, né? E a psicólogo do celular. Mas eu já fiz uma matéria sobre isso, explicando o que acontece. E a IA me ajudou. É que, na verdade, para a gente se fundamentar numa atividade, a gente tem que parar tudo o que está fazendo e se concentrar. Essa é a verdade. Porque realmente, se você deixar se abalar pelo momento, você é levado pela onda. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é o propósito, né? Muitos vão levar na brincadeira, na irrisão, na inseriedade. Não, isso não é irreal, isso não é real. Para nós, o conceito é que funciona. Porque realmente, você aplicando o conceito, a teoria e a religião, para mim está ótimo. Não preciso dizer mais nada. Está tudo claro, tenho os meus amigos e tá tudo certo. Só que não. Nesse exato momento tá rolando preconceito, porque eu tenho um amigo, ele é químico e eu chamei ele de conservador. Na verdade, eu chamei. Mas é para explicar um conceito lógico que na verdade ele não preenchia. Não preenchia, não sabia o que buscava da vida. Até que um dia eu falei assim: bom, se ele levar na brincadeira, tudo bem. Ótimo. 10 para mim. S.
Agora, se ele não topar, nada disso terá sentido. E foi o que aconteceu comigo. Muitos vão tirar as máscaras, vão cair pro lado, vão estremecer. Mas esse é o fundamento psicológico que eu falo. Não se deixem abalar psicologicamente. Eu já tenho uma vasta experiência disso. Já tenho uma lavagem imensa na minha cabeça sobre isso. Não se deixem abalar psicologicamente. Essa é a estrutura principal. Agora, a gente passa o tempo. Vamos falar de passar tempo? Vamos falar de passar tempo. Vamos falar de buscar o conceito? Vamos buscar o conceito. Vamos colocar ele no mais alto. Agora, existe gamers que falam uma porção de outras coisas que não tem nada a ver. São outras pessoas, mas que estão ganhando. Então deixa lá, deixa funcionar. Agora, para as pessoas burocráticas, essa emperram qualquer coisa, qualquer aparelho, qualquer dispositivo que tenta entrar não consegue armazenar nada. Por quê? São burocráticos. São pessoas da burocracia. São pessoas cheias, são riquinhos metido a besta que fica dando uma de gay por aí. Qual que é a história? O que eu preciso saber da vida? É que existe o outro lado da vida. Não é só essa vida, né? E muitos, não, mas come queijo que funciona. Não é assim. A pessoa estudou, a pessoa se tornou doutor. A pessoa, às vezes, ela se isola num canto, pensa bem. Pensa 10 minutos, depois volta, conclui o raciocínio. É assim que funciona. Agora, ah, tentar aqui falar assim, eu não sou amigo dessa pessoa. Isso para mim me constrange profundamente. Profundamente porque tem um pensador chamado Alciro Zarur que diz: amizade é a minha religião. Ou você vive no preconceito o tempo todo, aí a casa cai, as coisas não andam. O que é certo se torna confundido por tudo. A sua vida se torna o avesso. É o transtorno mental mesmo, né? Como que se fala? Como que se fala para outra pessoa? Vamos acordar. A maré é outra. E por aí vai, pessoal. Eu sempre ando de bom humor. Tá aí as mídias falando isso. Seu sorriso é contagiante. E é mesmo. Pode ser que é. Na verdade, funciona da mesma forma
como se eu tivesse explicado isso moralmente para outra pessoa que precisa, assim, eu expliquei para outra pessoa o quê? Chimiuski. Chimiuski é uma pessoa que eu eh, tenho muita afinidade com ela. Ela é da minha religião, mas que ousaram tirar isso como um experimento. Ótimo, mas trabalhe nisso. Gere vídeos sobre isso. Não deixa parado o conceito, senão você vai se abalar o tempo todo. Como eu me abalei muitas vezes. Muitas vezes fui questionado, mas tem pessoas que já caíram na realidade sobre isso. Na verdade, não é o colocar que vicia as pessoas. O que coloca as pessoas são a maneira de viver. Então, o propósito gera um conceito gera uma ligação, que é religião, que é o seu fundamento principal. E aí tá a explicação. Fizemos a matéria. Agora é correr para o papel e dirimir toda essa nomenclatura que eu falei aqui. Nomenclatura. Palavra difícil, né? Nomenclatura. Vou buscar o significado dela. Nomenclatura. Mas se você é, tem sabor dos seus limites, você vai saber se controlar, né? Aplaudido ou não, de uma forma ou de outra, você realmente está falando o que é certo, o que é certo, o que as pessoas vão levar, né? Porque essa história de levar tá aí. Só não vê quem não aprende mesmo, né? Agora, ficar criticando a outra pessoa por ela fazer suas obras, isso tá completamente errado também. Desmerecer, falar assim, ai, você tem que crescer de classe. Pra quê? Pra se tornar mais burro? Burro e ignorante. Desculpa o palavreado, mas é um burrinho. Não sabe o que faz. Aí depois se encrenca na vida por A mais B, vem o contestamento das ocasiões, né? Porque tem sempre alguém para contestar. Não, mas isso é irrelevante. O que é irrelevante? São as pessoas que levam na brincadeira por irrisão aquelas que não são amigos seus. Aquelas que, na verdade, rasgam a máscara e criam uma fantasia para ela. Porque quer se aparecer o tempo todo. Então tá aqui. Pra gente funcionar, é, gero sempre contexto. Eu não vou falar palavreado.
Eu não vou chegar aqui falando, mano, você tem que. Ou você tem que, tipo. Não. Pelo contrário, vamos chegar num consenso que para levar a maré tem que remar. Entendeu? Agora não adianta eu ficar buscando terapia o tempo todo para me julgar assim, nossa, mas ele faz uma arte manual incrível. Sim, o manual é esse. Ou você vai aprender a andar de skate como? Agora quer falar para mim que eu não ando com obras de outra pessoa porque, na verdade, eu plageio coisas. É, na verdade, quando está no domínio público, está num site, está para todo mundo olhar, para todo mundo ver. Ou penduraram uma melancia e esqueceram de falar para outra pessoa. Ou é uma melancia que eu tô carregando na cabeça. Justamente a pessoa investe numa coisa justamente para acreditar, para se lançar ao óbvio. As pessoas não querem enxergar que são. As pessoas, às vezes, se entregam por um romance que às vezes não tem etiqueta, não existe, não está na prateleira, mas elas buscou, imaginou. E daí? E daí que elas imaginaram? Vamos correr atrás. Agora, essas pessoas que falam, não, mas é questão de grana, né? Questão de ter muita grana. Agora, eu acho absurdo do cúmulo a pessoa gastar 24 horas numa mídia para dizer o populacho de uma outra pessoa. Não, nós estamos aqui porque somos amigos, né? E por aí vai. Amigo, acorda, pelo amor de Deus. Ó, o bonde, você vai esquecer, né? As malas, as malas, tem que falar, né? Não é possível. A pessoa, a pessoa lutou para ter aquilo, né? Investiu todo o seu sustento, né? Agora vem um, te taca no meio do. Nem vou falar o resto, porque o resto é enganação. Já falou um amigo espiritual que está na pátria espiritual agora. O resto é enganação. O resto é pega trouxa. Agora, eu tenho amigos do coração. Isso eu carrego comigo, né? Aí eu até me consorciei com eles. Falei, eu vou escutar vocês, calma, eu vou escutar. E pelejei para escutar, mas só que chegou uma hora da minha caminhada que eu falei assim, não, ou isso investe de uma vez, ou isso vai gerar alguma discordância.
Aí eu parei de pensar e meditei bastante sobre esse acontecimento e eu depois vi que foi real. Foi real. Não foi um simplesmente chute por dar um chute. Foi real. A pessoa às vezes se acha fresco. Ótimo. Mas pelo amor de Deus, coloca o preço. Senão vem outro e mete a mão no queijo. Tá bom? Agora, celular. Então é isso, né? Porque realmente vamos parar de questionar as outras pessoas. Vamos ser simples de coração. Vamos pegar dos nossos objetivos e fazê-los evoluir. Porque é assim, né? Existem pessoas que precisam imaginar que elas podem ser e podem ser, serão um dia, se tiverem essa contextualização, essa vibe, né? Essa vibe tá boa, ótimo, né? Mas por favor, crie audiência pra essa vibe, tá bom? Crie audiência, porque realmente, se não é uma vibe de Jesus, corre o risco de se tornar um raio tremendo caindo em qualquer lugar, né? E assim, nós estamos num patamar da nossa vida tão imensa, tão com uma bonança tão grande no nosso espírito. Se a gente for deixar levar por porque o irmão disse, mas ele tá completamente desligado da sua forma, da sua lógica. Isso não é questionável no lugar onde que ele supõe estar, entendeu? Agora, tem lugares para crítica. Elas obedecem a um planejamento sincero, né? A crítica funciona dessa forma. Agora, ficar estacionado o tempo todo num relance que você mesmo supôs, né? Eu acho que aí não é a questão. Mas quando a gente obedece aos princípios certos da vida, da nossa família, a gente se sai bem. A gente pode achar que não, mas você tá batendo um papo aí com você, mas você supõe que isso é pra você, é sua, né? Mas aí então a gente contextualiza, torna ela fácil e todo mundo se ajeita de um jeito, tá bom? Muito obrigado por todos me ouvirem, né? Esse foi um bate-papo com vocês.
Espero que eu tenha crescido junto com vocês sobre isso, né? Espero que vocês tenham comigo o que eu tive ao longo do canal inteiro, né? Porque é isso que transforma e a gente tá em dupla, tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo.